Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos falando sobre sono e sonhos, né? Nós gostaríamos de agradecer aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, esse trabalho todo que você está chegando agora na sua casa, né? Que chega através da parabólica. São mais de 6 milhões de parabólicas nesse país que têm condições de assistir o canal da TV Mundo Maior. É o maior satélite de comunicações do Brasil. A gente só consegue estar nesse espaço graças a você, sócio do Clube de Amigos da Boa Nova. Além disso, nós sabemos que a TV Mundo Maior está operando em sinal aberto de televisão para Três Corações, Minas Gerais, Ouro Fino, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo, Jataí, Goiás, Araraquara, São Paulo, e no início do ano nós estrearemos nosso sinal aberto de televisão em Araçatuba, Juiz de Fora. Além disso, estamos presentes em algumas capitais e várias cidades em sinal fechado de televisão e para a grande rede, né, através do tvmundomaior.com.br. Isso só é possível graças aos nossos queridos irmãos apoiadores do Clube Amigos da Boa Nova, né? Irmãos nossos, irmãs nossas, que sabem da importância de ocupar a mídia televisiva com mensagens que levem paz aos corações e às mentes das pessoas. Nós queremos tudo que nós queremos. Aliás, nós não queremos que o mundo seja um mundo espírita, né? Nós queremos que o mundo seja um mundo melhor. E o espiritismo, nós entendemos que tem total condição de auxiliar na renovação do planeta. Então, você que ainda não é sócio, esteja conosco. amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS, né? Ou você pode acessar e se associar ou ligar para o 0800 12 18 38 e ser o ansiolítico das nossas vidas. Nós estamos sem dormir graças a essa crise. Tá vendo as marcas aqui, ó? O Adriano passou maquiagem, mas está feio o negócio. Então, por favor, seja o nosso ansiolítico, nos ajude a dormir aqui. Aliás, do Clube Amigos da Boa Nova, como é um clube, eu tenho dito que quem se associar, quando chegar em nosso lar, vai poder entrar na piscina sem fazer exame médico. Direto. Sem exame médico. Com frieira e tudo. Vai entrar, porque aí não, lá as águas sulfurosas lá já curam essas coisas. Já curam. Então você fica sócio aqui, chegar lá, fala, carteirinha, eu sou sócio do clube, eu posso entrar no clube aquático do nosso lar. Caso contrário, é Planeta Chupão, gente. Desculpa, não tem jeito. Rubens, para algumas pessoas as noites são conturbadas, insônia, pesadelos, terror noturno, sonambulismo, né? Essas disfunções, elas são sempre de origem espiritual? Não, como a gente acabou de falar, teve um caso específico que por causa de um alimento a pessoa tinha sonambulismo e foi comprovado, porque ela tirou, dormiu bem, se alimentou e piorou. Então, existem muitas intoxicações. Como eu falei, na medicina chinesa, o fígado nos ajuda a dormir. Sim. A filosofia da medicina chinesa é mais ou menos assim. De noite, o espírito se recolhe no fígado, né? Na metáfora que eles usam. Se o fígado estiver ocupado, o espírito não se recolhe ali e fica ali perturbando. Quer dizer, a gente fica perturbado. Então, existem causas físicas também importantes, né? Eletromagnéticas e tal. Mas, lógico, nós temos que pensar também na questão espiritual. Eu tenho um adendo aqui, que é um jeito de raciocinar que eu coloco para a minha vida e para a minha atividade. O Kardec perguntou para os espíritos se os espíritos influenciam a nossa vida. A resposta foi, muito mais do que vocês supõem, né? Aliás, frequentemente são eles que vos dirigem. Então eu fiquei meditando a respeito dessa pergunta. Questão 932. Né? Muito atual. Então eu falei, frequentemente, né? Se eu disser, olha, uma coisa acontece sempre, seria 100%. Frequentemente, quantos por cento seriam? Né? Então, calculo que 70% das questões da nossa vida existe um peso de uma observação, digamos, espiritual. Então, lógico que no sono também nós precisamos pensar assim. Lembrando que espiritual inclui a nós, né? A gente não pode delegar que o espiritual, eu não durmo porque a hora que eu durmo eu encontro com o meu obsessor. Às vezes nós somos os maiores obsessores de nós próprios, né? Aliás, é isso que a doutrina geralmente nos traz, né?
Marco, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ele não tem uma atuação religiosa, né? Diferente do espiritismo, que se apoia em ciência, filosofia e religião, né? Para o espiritismo, a vigília e a oração são recomendações constantes, inclusive para uma boa noite de sono. E para a projeciologia e a conscienciologia, uma vez que não há essa orientação religiosa, né? Como se dá essa preparação para um estado de paz que oferte uma boa noite de sono? Bom, primeiro, enfatizar a importância do sono, né, tanto para a recuperação do corpo físico, da desintoxicação celular e também para a solução de aspectos psicológicos pendentes, né, que aí o papel do sonho provavelmente tem relação com isso. Então, o sono, junto com o sonho, né, eles compõem um dos pilares de uma boa vida ou de qualidade de vida da pessoa. Se o sono não é bom, aquilo vai comprometer tudo. Então, a conscienciologia e a projeciologia procuram estudar a consciência, como eu comentei, e a sua manifestação em todos os corpos. Então, nós temos o corpo físico, o corpo energético, energossoma, o psicossoma e o mental soma. 4 veículos que nós podemos nos manifestar e fazemos isso, muitas vezes, com vários veículos ao mesmo tempo. Como é o caso agora, todos os meus veículos estão aqui se manifestando nessa condição intrafísica. Então, o sono, como ele é um aspecto que envolve todos os veículos, a gente precisaria fazer uma profilaxia e ter cuidados para cada veículo. Então, os cuidados em relação ao corpo físico, eles são conhecidos da maioria, mas poucas vezes, ou algumas vezes, eles são deixados meio de lado, né? Que, por exemplo, a questão de dormir na hora que o sono chega. Isso é uma coisa básica. A gente tem um relógio biológico, né? E toda pessoa precisa de uma quantidade de horas, né, à noite que vai se sentir bem. Mais que aquilo ela não se sente bem, menos que aquilo ela não se sente bem. Então, se a gente usar essa inteligência que a própria biologia genética nos deu, já metade do problema está resolvido. A gente costuma deixar isso em segundo plano. Então, eu não vou dormir na hora que me dá sono, eu vou dormir na hora que o filme acaba, eu vou dormir na hora que eu já mandei as minhas mensagens todas para todo mundo. Então, é um uso, até certo ponto, imprudente do corpo físico, porque aí você está sobrecarregando o corpo físico, né? Então, o que a conscienciologia coloca? Você precisa entender cada veículo, como ele se manifesta, o que pode fazer para ele se manifestar de uma maneira mais otimizada. Em relação ao corpo energético, por exemplo, nós podemos trabalhar as nossas energias voluntariamente e não permitir esse acúmulo de cargas pesadas, negativas, que muitas vezes vão se acumulando ao longo do dia. De tal modo que à noite você consegue uma higiene energética, um equilíbrio energético, que aquilo é uma condição melhor para o sono. Um bom exercício, e claro que a maior parte das pessoas já identificou isso, o banho antes de dormir, Sim. Um banho quente, morno, ele, além do repouso que ele promove, o relaxamento, também limpa as energias aí acumuladas ao longo do dia, a pessoa vai ter um sono melhor. E outro aspecto do corpo emocional ou psicossoma diz respeito ao quê? A como é que você vai dormir. Então, se você está com raiva de alguém, você vai ter uma boa noite de sono? Não. Aquilo vai ficar reverberando, muitas vezes não vai deixar você dormir. Então, trabalhar essas questões mal paradas em relação à mágoa, ressentimento, tudo que for sentimento ou emoção negativa, a gente usar a nossa inteligência, que aí parte do veículo mental soma, que é o corpo do discernimento, para poder fazer uma profilaxia, uma higiene, e aí todos os demais veículos vão estar numa condição de equilíbrio. A chance, a probabilidade de você dormir bem e repousar o devido é muito maior do que se você não toma precaução nenhuma nesse sentido. Para nós, tem a recomendação da oração, né? Até como uma profilaxia para entrar no desprendimento do corpo. Mas não adianta rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o 13º, cai esse mês ou mês seguinte, né? A gente tem que realmente entrar em estágio de conexão com o Altíssimo. Nós temos uma ligação de Araraquara, uma ligação do nosso companheiro aqui, nosso querido irmão de trabalho, Gil, está lá em Araraquara. Boa noite, Gil. Boa noite, André, tudo bem? E aí, fizeram um bom trabalho aí? Opa, tranquilo.
Trataram vocês bem? Muito bem. Não era para tratar, a recomendação foi para maltratar. É isso aí. Trataram a gente bem, aqui, o canal tá muito bem aqui, qualidade. Tá de parabéns a TV no Manhã. Bastante gente acompanhando aí, Gil? Sim, bastante. E eu gostaria de fazer uma pergunta, André. Vamos lá. Espíritos guia podem passar mensagem através do sonho? Se espíritos, repete pra gente, Gil. Se espíritos guia Podem passar podem mensagem passar através do mensagem som. através do sono. Maravilha. O nosso companheiro Gil está querendo saber, né, se é possível, nesse momento, os mentores, os anjos da guarda, podem passar algum tipo de mensagem para nós. É lógico, vão aproveitar todas as oportunidades, né? Então, o sono, ele pode ser um desprendimento, como estamos falando, desprendimento do corpo espiritual, e aí você vai encontrar amigos, eventualmente inimigos, você vai se projetar para lugares, quer dizer, aí você vai ter uma certa liberdade. Se você encontrar um seu amigo espiritual, ele vai conversar com você. Algumas coisas vão ficar impregnadas de maneira intensa no teu, digamos, inconsciente, ou a permissão, muitas vezes, da espiritualidade, para que você, quando acorda, traga aquela lembrança e venha, né? Então, é muito comum. Os espíritos nos advertem. Já tive casos de pacientes que, durante o sono, faziam terapias psicológicas. Quer dizer, saíam, eram levados, eles relatavam depois que lembravam-se disso, eram levados para uma espécie de clínica terapêutica e faziam ali uma terapia psicológica. Com um detalhe, de graça. De grátis. Não é? De grátis, como o pessoal fala. Né? E voltar mais ou menos de grátis, né? Porque tem que... Agora, umas horinhas também. Bom, tudo bem. Então, é muito importante aproveitar essas oportunidades. A espiritualidade vai utilizar esses momentos e, claro, vai depender de nós. Como o Marco disse, como é que a gente vai se preparar na nossa oração, o que a gente vai impregnar, porque tem momentos que eles não conseguem nos acessar por causa do campo magnético que nós mesmos estamos provocando. Mas é possível, sim, e eu acredito que muito mais do que a gente pensa acontece isso aí, né? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Sim, Que a gente sim. precisa, então, trazer essas informações e vir para cá, e trazer para cá e utilizar no nosso cotidiano. E no IIPC, Marco, vocês ensinam técnicas de indução a uma qualidade de... Como é que dá esse treinamento, se é que ele existe, né? Bom, considerando, né, que esses estados alterados podem ser positivos e nos ajudam a entender melhor, né, as nossas relações com a gente mesmo, com o universo, com as pessoas, então a conscienciologia, e mais especificamente a projeciologia, ela traz inúmeras técnicas para ajudar a pessoa a promover esses estados alterados. Dos estados alterados que nós incentivamos, o principal é o da projeção consciente. E o sono é uma fase de transição para a projeção consciente. Muitas vezes a pessoa começa a ter as primeiras projeções durante o sonho. Projeção consciente, o camarada consegue, de forma consciente, se desprender da matéria, é isso? A gente tem, por exemplo, a fase da decolagem do psicossoma, a vivência extrafísica e o retorno. Nem sempre as três fases a pessoa consegue manter consciência. Ela pode despertar fora do corpo, e nesse caso ela não percebe a saída, mas, por exemplo, durante o sonho, alguns sonhos que ocorrem já com a pessoa descoincidida são favorecedores da pessoa aumentar a lucidez extrafísica e começar a tomar conta ou atuar voluntariamente para comandar suas ações no extrafísico. Então, um grande objetivo que a gente pode colocar nessa atuação da pessoa fora do corpo é o de promover assistência, por exemplo, para outras consciências. Ela pode ir até um local, por exemplo, onde uma pessoa está enferma, né, e exteriorizar energias. Normalmente isso é feito com a orientação dos amparadores, né, que são consciências que já estão como consciex, né? Os amparadores para a gente os mentores. Os mentores. Isso, E esses amparadores orientam todo, vamos dizer assim, o procedimento extrafísico, porque eles costumam ter uma visão de conjunto maior. Então, isso é como se fosse um treinamento ou uma aula, né, de como você pode atuar na dimensão extrafísica de maneira positiva. Porque
sair do corpo com lucidez nem sempre é bom, porque quando a pessoa tem intenções negativas ou antiéticas ou anticosmoéticas, como a gente chama, aquilo pode causar prejuízo para ela e para os outros. Sim. Então, o processo moral, o processo do estudo da cosmoética, ele é sempre importante para qualificar as vivências. Então, em todas as nossas práticas que ensinam técnicas para a pessoa promover esses estados alterados, a gente sempre dá essa ênfase na questão da cosmoética. Quer dizer, você quer sair para quê? Você quer fazer o quê fora do corpo? Então, a pessoa vai burilando a sua intencionalidade, na medida que a intencionalidade dela passa a ser mais cosmoética, ela vai tendo mais êxito, mais sucesso durante as técnicas. Ou seja, não adianta o cara falar assim, eu quero sair no corpo e para saber o resultado da Mega Sena. Não vai rolar, né? A chance é bem pequena. Não vou dizer que não dá, mas porque às vezes quem promove isso é até o obsessor, o assediador, né? Porque a gente tem uma ideia, a falsa ideia de que ganhar na loteria pode resolver a nossa vida. Quem garante que... E muitas vezes é onde que a pessoa realmente, vamos dizer assim, a partir dali tudo começa a dar errado para ela. É um prêmio que pode ter um peso muito grande, né? Uma ocasião nós estávamos, uns anos atrás, eu estava andando na TV Mundo Maior e eu vi uma irmã nossa aqui dizer assim, olha, joguei na Mega Sena. Se eu ganhar, eu nunca mais ponho o pé nem mais no chão. Imagina, né? Aí depois nós tivemos a alegria, depois de alguns anos conosco, de ouvi-la dizer assim, olha, eu tive oportunidades, propostas de trabalho muito melhores do que essa aqui. Mas eu sou tão feliz aqui, né? Tá pronta para a Mega Sena. Ainda que seja uma Mega Sena exatamente não nessas condições, né? Uma Mega Sena verdadeira, né? Mega Sena do conhecimento, da paz de espírito, do amor, enfim. Rubens, nós estamos num país, maior nação católica do mundo, uma das maiores nações cristãs do mundo, né? Aqui nós fazemos o uso, enfim, muitos de nós temos o hábito de ir ao centro espírita, de ir na igreja, de fazer aquilo que o bispo de Hipona nos recomendava, que é no início, no final, antes de repousar, passar o dia em revista e ver aquilo que a gente acertou, para poder, bacana, legal, daqui para adiante vou manter isso, ver aquilo que a gente errou e fazer receitas e despesas ali para não tornar a errar, né? Mesmo sendo essa nação cristã, católica, preocupada com todo esse conhecimento, nós estamos entre as nações com maior índice de insones e onde nós menos dormimos no mundo. Estamos ali, se não me engano, acho que é 3º lugar. E curioso que a Europa, que é uma região que dizem ser uma região muito voltada ao ateísmo, ao agnosticismo, né? Está ali, o pessoal está dormindo um pouquinho melhor. Como é que nós explicamos esse descompasso para uma nação tão espiritualizada e que tem essas dificuldades para uma nação que, em tese, não era espiritualizada, está dormindo melhor que a gente? Eu meditei sobre essa pergunta aí e fiquei pensando. Primeiro, eu não conheço essa pesquisa, não sei se isso é tão real assim, mas tudo bem. Tá. E fiquei pensando que o fato de sermos mais ligados à espiritualidade, nós estamos mais também suscetíveis aos campos espirituais, né? Então, quando nós vamos à Europa, percebemos lá que eles estão longe ainda dessa percepção que nós temos da interferência espiritual, dessa situação. Então, ninguém fica chutando cachorro morto, né? Quer dizer, parece que nós incomodamos muito mais no planeta, justamente por toda essa consciência que nós estamos obtendo, e isso talvez faça a diferença. Porque a imaturidade da criança, ela dorme melhor que o adulto, porque ela tem uma imaturidade. Sim. Então eu fiquei pensando se essa imaturidade espiritual, entre aspas, né, não dá para generalizar, mas talvez seria a resposta para essa situação, né? Sim. E porque lá também tem muita gente que não dorme por vários problemas. Mas o que a gente percebe mesmo é que o Brasil, aliás, um adendo, disse que aqui é uma nação muito católica, então, cada 10 pessoas que me procuram, que eu peço para dizer qual a religião que tem, 9 falam que são católicas, essas 9 vão no centro espírita, toma passe e fala com o tiozinho lá no centro. Então, assim, esse negócio está... mais ou menos. Precisa olhar melhor, porque nós somos um país muito mais espiritualizados do Sim. que... Né? Então,
O que eu entendo é assim, talvez essa seja uma diferença, talvez nós somos muito mais suscetíveis, mexemos mais, interferimos mais, seremos mais utilizados também nessa questão espiritual por ter essa consciência. Bom, nós temos aqui algumas mensagens do Paulo Sérgio de Araraquara. Ele pergunta se a nossa insônia pode ser causada por espíritos obsessores. A Maria Aparecida, ela não falou de onde que ela é, ela pergunta se espíritos guias podem nos passar mensagens de aviso através dos sonhos, nós já até falamos nisso. O Ariquemes, de Rondônia, ele não faz pergunta nenhuma, só se mostra presente aqui acompanhando o nosso programa. Keila Amorim, também de Araraquara, está nos acompanhando. Lúcia Helena, de Cataguases, Minas Gerais, parabeniza pelo programa. E Vitória, daqui de Guarulhos, pergunta: quando estamos dormindo, nosso espírito viaja para a espiritualidade, preso pelo cordão prateado? Podemos acordar cansados por conta dessa viagem, né? Podemos acordar cansados? Olha, observa-se que todos saem do corpo nesse momento do sono, mesmo que seja um sono profundo, né, e a pessoa fique inconsciente, ou seja, sem nenhuma lucidez extrafísica, então ocorre esse deslocamento, e normalmente é um deslocamento assim pequeno, em torno de 1 metro de distância. A pessoa vai continuar inconsciente, ou ela pode até ter um sono, ou um sonho, melhor dizendo, extracorpóreo. E ela volta e sem perceber que saiu, né? Isso, ao contrário de gerar o cansaço, é restaurador para o corpo energético. Porque quando o psicossoma sai, vai junto um bom percentual das energias do energossoma, e essa condição ajuda a revitalizar as energias. Então, ocorre uma recomposição energética. Então, um bom sono restaurador embute nele esse período em que a pessoa tem uma descoincidência e absorve as energias imanentes do universo para acordar bem. Então, quando o sono é muito agitado, por exemplo, por um processo de intoxicação ou outro processo fisiológico, ela não consegue esse desprendimento, aí sim ela vai acordar mais cansada. Você sabe que uma vez, até em cima do que o Rubens falou no bloco anterior, uma vez eu dormi com a televisão ligada, estava passando um filme muito bonito, um filme cheio de espiritualidade, coisa e tal. E, de repente, eu acabei dormindo no meio do sono e comecei a ter pesadelos terríveis. Sabe o que estava passando? O Massacre da Serra Elétrica, que era o programa subsequente da importância da gente desligar o aparelho de televisão, né? Mas eu também percebo já que algumas pessoas, dependendo dos lugares em que elas se projetam, elas podem vir impregnadas de um campo de energia que vem cansada. Né? Tem essas questões. Já tive casos de pessoas que fizeram a viagem, lembravam, foram um lugar mais denso, às vezes até por necessidade, foram levados lá e voltaram muito cansados por causa dessa situação. Existe um tempo ideal de sono? A medicina nos fala, enfim, tem que dormir 6, 7, 8? Então, a medicina diz que por volta de 6 a 7 horas, mas o que eu tenho percebido pessoalmente é que isso depende de cada pessoa, né? Então eu digo o seguinte: do que seria dormir, né? Então você vai fazer um mergulho, como você gosta de mergulho, né? Então imagina aquele mergulhador que vai buscar lá a pérola na ostra. Então, se ele for bem treinado, ele faz um mergulho, profundamente vai lá, entra no sono REM, que é o sono esse é o sono que recupera as energias, fica lá 20, 30 minutos, pega a pérola, que é a energização, e volta bem. Bom, se for um bom mergulhador, ele faz esse mergulho em 4 horas, 3 horas e volta e está inteiro. Tem gente que para mergulhar um pouquinho vai demorar, tem gente que não chega lá. Dorme 8 horas, 10 horas e não chega no sono REM. Na pérola. Então eu digo, não é tanto o tempo, mas a qualidade e como você mergulha nessa questão. Né? Então, nas ondas delta. Por isso que a meditação, né, parente do sono direto, em 20 minutos, você pode, se você fizer uma meditação de 20 minutos e chegar nesse estado profundo, equivale a 3, 4 horas de sono. Então, os meditadores, às vezes, fazem meditações e dormem muito menos. Então, eu prefiro esse tipo de percepção do que falar, você tem que dormir 6 horas, 7 horas, 8 horas. Não, isso é muito individual e como a pessoa mergulha nesse processo.
Consta que Chico Xavier dormia 3 a 4 horas por noite, né? Exato. Que é Chico Xavier. Marco, tinha uma época que eles vendiam um curso de idioma para você aprender dormindo, né? Aliás, a gente adora a facilidade, né? Tem aquela cinta que você coloca e fica com o corpo de saradão sem fazer ginástica, né? Pode colocar o curso de idioma debaixo do travesseiro. Isso funciona? Tudo indica que não, né? Porque eu não Funciona conheço... pro dono do curso. Eu não Pra conheço ele muita funciona. gente que usa essa técnica, né? Porque se funcionasse, eu acho que seria um curso campeão de vendas. Quem que não gostaria, né, de aprender um idioma à noite, dormindo, tranquilo? Agora, por que não funciona? Né? Até vamos considerar que para algumas pessoas podem funcionar, e a gente tem que estudar o porquê que funciona para esses casos. Mas, em linhas gerais, por exemplo, quando a pessoa entra no sono, os atributos conscienciais relacionados à cognição, eles são atenuados. Então, o raciocínio, a memória, o próprio aprendizado fica praticamente inativo. Então, o fato de ouvir uma fita ou, por exemplo, uma aula, ele vai ter pouco aproveitamento, né? Então, cada estado que a gente vivencia, ele tem o predomínio de um atributo ou de outro específico. Então, se a gente entender cada estado alterado, o atributo que predomina mais, a gente vai conseguir aproveitar cada estado alterado. E no caso, o sono, o sonho, né, e outros estados, cada um tem a sua característica, a sua utilidade. Então, não nos parece que uma das utilidades do sono seja esse aprendizado, pelo menos o aprendizado aqui de cognitivo, né? Alisson, de Piripiri, no Piauí, ele disse que vivia sonhando com o avô, assim que ele desencarnou. Agora não sonha mais. Por quê? O avô deve ter reencarnado também, né? Pode ser, pode ser. Porque encontra a pessoa está lá, vem lá, bate um papo. Porque nós colocamos, às vezes, a espiritualidade como uma coisa lá. E é aqui, né? O tempo todo. Então a pessoa desencarna e continua aqui, né? Daí, então o avô provavelmente estava lá com a família. Então ele saiu do corpo, tudo bem, tomar um cafezinho, pitar um cigarrinho de palha e tal. Aí eu vou falar, bom, agora eu vou embora, porque eu vou reencarnar. Lá, como eu fiz uma vida no Brasil, agora eu vou ganhar um prêmio, vou reencarnar na Suécia. Sabe essas coisas de prêmio e tal? Eu vou para Marte, né? E aí está ocupado com outras coisas, outras situações, e precisa ter outros aprendizados, talvez não tenha mais contato. Mas não é porque o avô deixou de gostar dele, não. Ele continua gostando de você, amando. Só que ele está fazendo outras coisas, agora está mais ocupado. Ou reencarnou, realmente foi fazer um curso em uma outra região, foi se ocupar, enfim, né? As possibilidades são tamanhas, né? Tchau. Mas não é tchau, acabou o programa não, é tchau, intervalo, a gente já volta. Mundo Maior Debate, Sono e Sonhos, não foge daí não, que senão você vai ter pesadelos terríveis essa noite. Fica conosco. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.